Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live. Eu me chamo Damares Silva, sou gerente de serviços educacionais da Editora Moderna e hoje vou acompanhá-los num debate, farei aqui a mediação do nosso bate-papo sobre avaliações internas e externas, as recentes mudanças, estratégias e desafios para a educação pública. Para compor a nossa conversa, a gente conta hoje com a presença do professor Chico Soares, da professora Marli Fernandes e do professor Marcelo Malman. E eu começo apresentando e cumprimentando o professor Chico Soares, que é pós-doutor em educação pela Universidade de Michigan, é professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, foi o primeiro presidente eleito da ABAV, foi presidente do INEP e atualmente membro do Conselho Nacional de Educação, onde foi um dos relatores da Base Nacional Comum Curricular. Boa tarde, professor Chico, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. O professor Chico caiu, então a gente reconecta o Chico em breve, eu vou aproveitar então para apresentar a nossa segunda palestrante que vai compor esse debate, é a professora Marli Fernandes. Marli, que é graduada em Pedagogia, com especialização em Filosofia, Tecnologia, em Educação e Gestão Pública. É mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná e hoje é secretária municipal de Apucarana, no Paraná, e ocupa a presidência da Undime Paraná, também a vice-presidência da região sul. Boa tarde, Marli, seja bem-vinda à nossa conversa, muito obrigada pela sua participação, fique à vontade para cumprimentar os nossos espectadores. Boa tarde, é um prazer estar aqui com o professor Chico Soares, com o Marcelo, companheiro aí da Undime, com você, Damares, e com todas as pessoas que estão nos assistindo, que tiveram aí interesse pelo tema. Agradeço a Moderna pelo convite, e falar de avaliação é fascinante. Na verdade, tudo que nós fazemos, a avaliação está presente em tudo que realizamos. É um tema extremamente relevante no contexto educacional, demanda avaliar micro e macro ações, demanda de analisar todos os aspectos de um sistema, de uma rede, por exemplo, de instituições, e, sobretudo, do processo ensino-aprendizagem, sempre em busca de bons resultados. Então, debater o tema hoje, com certeza, nós vamos criar expectativas em busca de soluções. Quem está nos assistindo, com certeza, está aí também com muitas indagações, com muitas proposições de ações a curto, a médio e a longo prazo, nesse momento tão atípico que nós estamos vivendo por conta da pandemia. Nós saímos de uma situação de tranquilidade, de conforto das escolas, de uma forma brusca. Precisamos nos reinventar em procedimentos, em como fazer o contato com os alunos, com as famílias. Precisamos recriar, muitos paradigmas foram quebrados da educação nesse momento, precisamos recriar outras formas, e tudo isso agora precisa ser avaliado. A criança, nesse momento, ela teve um outro contexto diferente de estar na escola. Essa história de vida para ele talvez vai ser bastante importante no contato com a família, de outras vivências que ele pôde ter na sua casa. E todos os municípios, nesse momento, procuraram não perder aquele vínculo com o processo de ensino-aprendizagem, cada um da sua maneira, com atividades impressas ou usando plataformas, mas os municípios colocaram
em primeiro plano, não perder esse contato com o processo ensino-aprendizagem. Então, para tudo isso, nós temos que pensar na avaliação. Como vamos receber esses alunos, quais aspectos nós vamos ter que analisar, organizar, e a avaliação vai estar muito presente em todos os aspectos que precisamos pontuar, temos que avaliar o caminho percorrido e o que fazer daqui para frente. Sem contar que ainda temos as avaliações externas a nos preocupar, né? Então, é muito cativante falar em avaliação. Então, creio que hoje vai ser uma tarde bastante interessante para todos nós. Vai, certamente. Acho que para todos nós, os debatedores aqui, a avaliação é um tema que nós apreciamos muito. Então, eu vou seguir com as apresentações. Agora, o professor Marcelo Malman, que é mestre em História Política do Brasil, é também professor do ensino fundamental e ensino médio, palestrante na área da liderança, gestão e das competências socioemocionais, atua como secretário municipal de educação em Estrela, no Rio Grande do Sul, e é também presidente da Undime Rio Grande do Sul e membro da diretoria executiva da Undime Nacional. Bem-vindo, professor Marcelo, muito obrigada pela sua presença, fique à vontade para os seus cumprimentos iniciais. Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, Damares. Uma alegria a gente poder estar conversando nessa tarde, né? Aqui no Rio Grande do Sul, aqui na minha cidade, uma tarde chuvosa, bastante fria, né? A região sul aqui é o que nós temos para esse período, né? A gente está entrando num período aí de inverno, onde não teremos as 4 estações típicas do dia, a gente vai ter só a estação de frio, né? Então, uma alegria muito grande poder estar conversando. Eu vi aí pelos comentários, gente do Brasil inteiro, que para a gente também é muito bacana poder dialogar e debater e entrar assim, um pouco nas casas de cada um, né, com esse meio virtual que a gente adotou aí após o início da pandemia, por meio dessas lives, desses webinários. Né? Queria saudar minha colega Marli, né, que vem fazendo um grande trabalho na Undime do Paraná já há bastante tempo, né, e colaborando de forma sistemática e sempre muito certeira, assim, muito firme nos seus posicionamentos, né, junto à Undime Nacional. Então é uma alegria, uma honra poder estar ocupando esse espaço junto com ela. Dizer também que é um prazer enorme a gente poder estar ocupando o palco aqui, vamos chamar assim, com o nosso grande especialista, assim, reconhecido, renomado, Chico Soares, né? Que o currículo dele que foi apresentado por si só já fala. Então, dizer que é uma honra e, inclusive, um desafio poder estar debatendo, conversando um pouquinho com ele, junto com a professora Marli também, né? Então, saudar também, agradecer a Moderna por estar nos proporcionando isso, e preciso aqui agradecer a Dani, que é como a gente chama aqui a representante da Moderna aqui no Rio Grande do Sul, que é com quem nos atende, sempre muito bem, sempre muito solícita. A Moderna é uma grande parceira da Undime do Rio Grande do Sul, né, a nossa maior parceira, e a Dani, então, sempre muito presente. Então, agradecer, ao citar o nome da Dani, aí, a toda a equipe da Moderna que tem nos auxiliado. A gente está passando por um período de bastante angústia, e essa angústia, em grande parte, ela é provocada pelas incertezas que esse momento estão nos propondo, né? Então, a gente precisa ter muita serenidade, a gente precisa ter muita tranquilidade, e, acima de tudo, a gente precisa ter decisões, neste momento, pautadas por aspectos científicos, auxiliados pela área da saúde, pela área sanitária, associados à questão pedagógica, à questão cognitiva. E passar muita segurança nesse processo. É isso que, com certeza, é o que todos esperam dos dirigentes da área da educação nesse momento, né? E tratar em específico de um tema de avaliação, da qual, por exemplo, o professor Chico é especialista, eu e a Marli, nós estamos aqui um pouco de atrevidos, né, Marli? Mas para trazer um pouco do lado do município, como é isso na prática, quais são
as expectativas, o que a gente está projetando, o que a gente está pensando, planejando com relação a esse processo avaliativo, que é um processo, uma etapa dentro de todo um processo pedagógico, né? A avaliação ela não é a parte disso, não é um processo inseparado do processo de ensino-aprendizagem, ela faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Então, é muito importante a gente falar sobre isso e tratar desse tema falando um pouco de avaliação externa, quais são as possibilidades, quais são os nossos desafios e, evidentemente, também pontuar alguns aspectos de avaliação interna que também são fundamentais e essenciais nesse processo. Então, é uma alegria enorme poder estar compartilhando a tela aí com os nossos debatedores, né? O Chico e a Marli, coordenados aí pela Damares, muito bem. Então, para mim é uma alegria enorme poder estar conversando com o pessoal aí. Muito obrigada, Marcelo. A Dani está nos assistindo, viu? Está lá conectada. Mandar um abraço também para a Dani, nossa consultora educacional. Bom, agora o Chico Soares já voltou, então passo a palavra aqui. Boa tarde, professor. Está tudo bem? Está conectado aí? Pois é, muito obrigado, Damares. Sempre acontece o que não deve acontecer, né? Nós ficamos conversando e, de repente, na hora que você falou, a ação, eu não sei o que aconteceu aqui. Satisfação estar aqui, conversar nessa tarde com todos vocês, mas de forma especial com o professor Marcelo, com a professora Marli, que já fizeram uma abertura muito sensata, muito tranquila. A professora Marli diz, nós não podemos perder o contato das crianças, porque as crianças são o objetivo, a preocupação central da escola. E o professor Marcelo disse, olha, a avaliação é parte do processo, não é todo o processo. É sobre isso que a gente vai falar, sobre o aprendizado da criança, sobre garantir o direito que elas têm de, estando na escola, aprender o que precisam para a vida. Muito obrigado, Damares, por essa possibilidade. Obrigada a você, professor. Muito obrigada pela oportunidade de compor esse debate. Bom, acho que as falas dos nossos 3 palestrantes já trouxeram muito do contexto e da importância do nosso tema da live de hoje. Essa perspectiva dos processos avaliativos sempre vinculados à construção das aprendizagens. Eu queria avisar a todos que nos assistem que tem um link na descrição do vídeo, aqui na página do Facebook de Soluções Moderna, e ao final da nossa live vocês podem emitir um certificado de participação. Também podem, já estou recebendo aqui algumas perguntas, podem enviar as perguntas, que na medida do possível eu vou repassando para os nossos palestrantes. E falando sobre perguntas, então eu queria começar com uma questão direcionada para o professor Chico Soares. Vamos começar falando de avaliações externas, então, professor, e dessas recentes mudanças no SAEB. Queria saber a sua percepção sobre, primeiro, quais são as mudanças previstas e depois quais os desafios para que o novo SAEB, alinhado à BNCC, seja utilizado na rotina das escolas. Muito obrigado, Damares. Primeiro, eu queria comentar as mudanças que foram introduzidas por uma recente portaria do MEC. São mudanças grandes, ainda que elas vão vão ser utilizadas progressivamente. Tem uma mudança importante, que o SAEB passaria a ser oferecido todos os anos. Depois, outra mudança, e ela seria oferecida para todos os alunos. Aqui há uma mudança grande, que todos os alunos passam a incluir os alunos das escolas privadas. Esse é um tema que ele está na Constituição. O artigo 209 fala que o ensino é livre à iniciativa privada, desde que exista autorização e avaliação. E é bom que a escola privada seja avaliada, porque no Brasil hoje se pensa que a escola privada, por ser privada, é boa, mas ela deve mostrar por que é boa. E também sinaliza, mas sem nenhum calendário, que outras matérias, outras componentes seriam utilizadas. E, finalmente, você teria uma informatização, ou seja, a gente progressivamente teria um teste aplicado no computador
e isso traria várias vantagens, inclusive podendo os resultados chegarem mais rápidos às escolas. Mas há muitas preocupações em todas essas mudanças. Uma preocupação grande primeiro, deixa eu reconhecer que está na hora de mudar. Em 2007, na realidade 2005, a gente começou um ciclo baseado no IDEB. Então, todos os municípios, todas as escolas passaram a ter IDEB. Esse ciclo vence em 2021. Então, é natural que depois de vencido o ciclo, a gente faça mudanças. Agora, quais são as mudanças? Eu entendo que a grande mudança que precisa ser feita é alinhar o SAEB à BNCC. E o que significa isso? Eu vou pedir o Rubem para colocar um triângulo no quadro, e já me desculpo que ele está com três palavras em inglês, mas eu não queria perder a ideia do triângulo. Lá no alto, a gente tem a BNCC, que são os resultados de aprendizagem. Depois, aqui embaixo, eu tenho dois tipos de apoios. Eu tenho as atividades didáticas, o ensino, e eu tenho a avaliação. Então, como o professor Marcelo falou, a avaliação é parte do processo. As outras duas partes significam o quê? O que ensinar e como ensinar. E a avaliação nos diz se a criança aprendeu ou não. Então, o que a gente gostaria é que agora o SAEB fizesse isso. Agora, o que a criança deve aprender? Entenda que hoje o SAEB ele é composto de testes de múltipla escolha. A gente já aprendeu isso nesses anos todos de SAEB, que o tipo de questão que eu posso fazer, transformar em múltipla escolha, é um tipo de, a gente chama isso de habilidade muito baixa em termos cognitivos. Quer dizer, na leitura, que eu vou usar como exemplo, na leitura nós temos, grosso modo, 3 grandes níveis: a recuperação de informação, a compreensão e a análise do texto. Então, é muito fácil eu fazer questão de múltipla escolha de recuperação, mas é mais difícil de fazer da análise. Mas é exatamente a análise do texto. Eu, agora que compreendi o texto, eu vou me perguntar, mas será que esse texto é uma opinião ou é um dado real, um dado que eu devo considerar? Né? Quer dizer, como que eu, diante dessa informação, vou mudar a minha vida ou não vou mudar a minha vida? Isso é muito mais difícil de ser avaliado, mas isso é que é importante. Então, o que a gente gostaria da mudança do SAEB que é necessária? Que a gente tivesse agora mais questões que fossem questões centradas naquilo que a vida vai nos pedir, que é não só a compreensão do texto, mas também a reflexão sobre o texto. Eu entendo que isso devia ser o núcleo do SAEB, ou seja, as escolas, quaisquer uma, os municípios, eles deveriam ter muitos exemplos dessas atividades, em matemática, certamente em leitura, que eles pudessem fazer as suas avaliações formativas dentro da escola. Mas, para terminar, deixa eu sublinhar, quando eu falo avaliação formativa, eu falo avaliação com o padrão nacional. Um dia um professor meu me disse, falou, Chico, eu aprendi isso, e você aprenda na vida, que as grandes mentiras dizemos para nós mesmos. Ele estava querendo dizer o seguinte, vai para casa, senta e estuda. Não fica inventando desculpa. Então, se a gente não tiver um padrão nacional, existe uma tendência de, no nosso particular, a gente fazer demandas menores. Então, eu sonho com avaliações formativas, mas com instrumentos que fossem instrumentos que nos permitissem dizer que o país tem um padrão. São muitas mudanças, não todas são claras, não vou comentar de ensino médio, que são muito grandes, mas elas podem ser positivas. Se a gente trouxer o que é relevante para a vida para dentro da avaliação, e não tornar a avaliação só daquilo que é fácil de medir. Damares, eu fico por aqui, um pouquinho além dos 5 minutos, e depois dos professores eu respondo as perguntas que porventura tiverem. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada
pela sua introdução, professor. É sempre muito bom ouvi-lo. Eu sempre que ouço Chico Soares, me clareia uma série de ideias aqui. Antes de passar para as próximas perguntas aqui, para a professora Marli, para o professor Marcelo, queria só avisar os nossos palestrantes e aproveitar para cumprimentar os diversos municípios que estão nos acompanhando. Nós temos aqui Brusque, Novo Hamburgo, Apucarana, Rio Verde, Jundiaí do Sul, Novo Hamburgo, que eu já falei, Manaus, São Pedro, Indaiatuba, Sobral, Caraguatatuba, Itaguaí, no Rio de Janeiro, Caxias do Sul, enfim, nós temos aí diversos municípios, Brasil todo, nos acompanhando ao vivo. São 570 pessoas online aqui. Então, muito obrigada pela presença de todos. E agora eu queria pegar um gancho da fala do professor Chico Soares para direcionar uma pergunta para a Marli, para a professora Marli. O Chico Soares citou essas questões das mudanças da avaliação, trazendo mais questões centradas no que a vida vai nos pedir, e também a questão das avaliações formativas. Então, eu queria passar a palavra para a Marli para nos dizer, considerando o estado que você representa, professor, estado do Paraná, como é que você avalia os resultados atingidos no SAEB e os próximos passos para as secretarias de educação dos municípios? Bem, por enquanto nós temos os resultados preliminares, mas se nós nos basearmos nos resultados dos anos anteriores, o Estado está bem. Principalmente os municípios têm uma avaliação acima da média nacional, quase que mais de 80% dos municípios têm essa média acima dos resultados nacionais. Então, a avaliação é uma avaliação boa, está correspondendo. Nós sabemos que o SAEB, por si só, não avalia, não resolve os problemas da educação, mas ele pontua e acaba, por menos que a gente não queira, ele acaba classificando os municípios com melhores IDEB, com piores, os municípios que têm o IDEB médio, enfim, a Prova Brasil acaba fazendo essa classificação, né? Mas mais importante para os municípios é pontuar essas avaliações, fazer um comparativo consigo mesmo e levantar os pontos, as fragilidades, as potencialidades da sua rede, das escolas, fazer essa análise trabalhando com descritores, desde muito cedo. Por exemplo, nós temos a preocupação no nosso município com a Prova Brasil, muito desde a educação infantil, quais vão ser, dentro dos campos de experiências, quais vão ser os estímulos, que já podem ser estímulos possíveis para a aprendizagem, numa sequência, para chegar na alfabetização, para passar pela fase da alfabetização, e chegar até o momento das avaliações com bons resultados. Então, é todo um contexto, é toda uma rede que você vai trabalhando e trazendo essa consciência também para os gestores, para os professores, dessa importância não da nota final, mas do processo, né? A importância de você ter assim, a certeza que, quando a criança estiver no momento da avaliação, a rede não precisa estar com aquela preocupação, nossa, a criança vai ser avaliada. Não, já tem um caminho traçado, já tem estratégias delimitadas que vai levando a criança num processo de aprendizagem bom, tranquilo, e que ele mesmo vai demonstrar isso nas suas avaliações. O município vai criar também outros critérios de analisar as avaliações internas e externas. Por exemplo, acredito que todas as redes fazem isso, de fazer a avaliação. A escola faz a sua avaliação. A rede, a secretaria, tem a sua avaliação que ela aplica. Então, de uma certa forma, ela também acaba sendo
não é externa dentro do município, mas ela é externa à escola porque é uma avaliação que não foi construída na escola. Mas a criança também passa por essa avaliação, e quando chega uma avaliação externa, de fato, e da Prova Brasil, que no nosso estado fizemos também Prova Paraná, então já tem um caminho traçado, e a criança naturalmente faz essas avaliações e demonstra um resultado. Então, é importante fazer toda essa análise, o que é interno, o que é externo, qual foi a diferença, pontuar as questões dos descritores com maior erros e trabalhar esses descritores na sua rede. Não gosto assim da ideia, não acredito que seja a melhor ideia, por exemplo, fazer premiações por escola, essa foi melhor, essa foi pior, acho que a gente não segue esse caminho aqui no nosso município. A gente procura trazer todas ações de acolhimento, de verificar as fragilidades, de mostrar que tem potencialidade também, vamos superar essas fragilidades e vamos caminhando de uma forma tranquila, sem traumas, nem para a criança, nem para o professor, em busca de melhores resultados. Mas com todo um trabalho processual, é isso que a gente entende que seja o ideal para as avaliações aí do SAEB, da Prova Brasil. A professora Marli tocou num ponto muito delicado para esse contexto, né? Sem traumas, nem para o professor, nem para os alunos. Essa é uma das nossas preocupações, considerando o contexto que nós estamos vivendo e esse afastamento social e também pensando no retorno das aulas, né? Foi uma frase que fica aqui como reflexão para todos nós. Queria passar, então, para o Marcelo, professor Marcelo, para complementar, está tomando o seu chimarrão, para complementar a perspectiva, então, do Estado do Rio Grande do Sul, e, claro, na sua visão como gestor municipal de educação também. Então, como é que você avalia os resultados atingidos, e, é claro, considerando as avaliações que já ocorreram, e os próximos passos para as secretarias de educação? Ok. Eu vou tentar aqui não ser repetitivo, não destacar algumas coisas que a professora Marli já colocou muito bem, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul, evidentemente, a gente tem diversos cenários em relação a resultados em avaliações, né? Mas, de maneira geral, o que a gente tem visto é um resultado mais positivo, por exemplo, na parte dos anos iniciais ali, do período de alfabetização, né? Onde existe um destaque maior, e um índice também um pouco melhor se relacionarmos, por exemplo, escolas municipais das escolas estaduais, né? Então, mas de maneira geral, a gente também tem atingido os objetivos e as metas estabelecidas, né? Mas eu sempre acredito, e aí não quero me tornar repetitivo, como eu disse, por isso que eu vou tratar de um outro aspecto, que essa avaliação, e a Marli mencionou um pouco isso, essa avaliação ela não pode ser o fim de todo esse processo. O processo avaliativo ele precisa ser o combustível, ele precisa ser a motivação para a gente buscar uma maior qualidade. Então, a gente não pode pensar assim, bom, eu atingi a minha meta, atingimos o nosso objetivo, e aí podemos ficar tranquilo. Não, é justamente o contrário. A avaliação, ela é para trazer alguém aqui do chat, deixa eu até pegar o nome aqui, porque eu anotei, Gabriel Pereira, no chat, colocou a avaliação, ela precisa avaliar o processo de ensino-aprendizagem para que a gente possa qualificar esse processo de ensino-aprendizagem. Então, a avaliação ela tem que ter essa característica na minha visão, né? Seja ela uma avaliação externa, seja ela uma avaliação interna, que também as duas, na verdade, são principais e fundamentais em todo esse processo, né? Mas isso tudo não pode ser um fim, né? Eu acho que sempre isso, acho que essa é a mensagem inicial. A avaliação ela precisa ser um processo de combustível, um processo de motivação, para a partir desses resultados a gente poder traçar
novos planos, novas metas, traçar novos projetos, inclusive corrigir a nossa trajetória, se necessário, né? Se a avaliação não foi a esperada, não chegou dentro da expectativa, que a gente possa se utilizar desses dados, se utilizar dessa informação e, quem sabe, corrigir, citando o nosso exemplo enquanto dirigente municipal, a nossa política pública, que talvez não tenha atingido o resultado efetivo desejado, então a gente tem que fazer aí alguns ajustes para que ela possa acontecer, né? Bom, atingimos, bom, que bom. Por que atingimos? Quais os motivos fizeram a gente superar tais e tais aspectos? Então, essa análise profunda e detalhada da avaliação, ela precisa ser feita para que a gente possa, a partir daí, se motivar para melhorar os nossos resultados. E essa melhora nos nossos resultados, como a professora Marli colocou muito bem, mesmo que isso aconteça, a gente sabe que acontece, mas a avaliação ela jamais pode ser essa avaliação classificatória. A avaliação não pode ser para que a gente defina tal escola, a escola A é melhor que a escola B, ou a rede A é melhor que a rede B, ou que o estado A é melhor que o estado C, ou que o estado B. A avaliação ela precisa ser de si mesmo, ou seja, da onde eu estava e aonde eu cheguei. Houve um processo de evolução, houve um processo de aprimoramento, por que houve ou por que não houve, o que deu certo, o que não deu certo, para que a gente possa, a partir daí, traçar novos planos, novos rumos e qualificar o nosso processo de ensino-aprendizagem. Lembrando sempre que nisso a gente precisa... A gente tem um desafio enorme, o professor Chico tratou disso na sua fala inicial, né? E tenho certeza que vai detalhar isso ainda para a gente, mas o nosso país é um país continental. E sendo um país continental, é um país que para uma avaliação desse porte, enfrenta um desafio enorme, né? E o fato de ser um desafio enorme não quer dizer que seja impossível de fazê-lo, né? Mas a gente tem um desafio, vamos dizer assim, de operacionalização disso tudo, né? Porque é imensidão do nosso território, e ao mesmo tempo a gente tem aí um desafio pedagógico, um desafio cognitivo, né? Já que o nosso país é um país multicultural, por exemplo. Então, o professor Chico salientou muito bem isso. A gente pode desenvolver as mesmas habilidades, as mesmas competências, mas o contexto para que isso aconteça é diferente no território brasileiro. Então, simples questões de múltipla escolha que vão tratar das mesmas realidades para o Brasil inteiro, eu acho que elas dificultam um pouco, até interferem nesse resultado final, né, Damares? Certamente, certamente. Tem muitas questões que falam exatamente sobre isso aqui nos nossos comentários e sobre a importância, aliás, dúvidas sobre essas mudanças recentes, né, que o professor Chico trouxe, mas também essa dificuldade de aplicar e espelhar os resultados que são trazidos em ações pedagógicas que reverberem em sala de aula. Inclusive, o professor Marcelo citou um comentário aqui do Gabriel Pereira, que está numa das questões aqui da nossa conversa, e eu queria aprofundar um pouco mais essa questão com o professor Chico Soares. O Gabriel, professor, ele diz assim: como lidar com gestores pedagógicos que possuem resistência às avaliações externas, diante do frágil argumento de que elas não possuem relação com a realidade local, quando, na verdade, essas avaliações apontam para fragilidades no processo de ensino? Ele traz uma discussão que é complexa e eu queria ouvi-lo sobre isso, professor. Damares, são muitas questões e eu queria, então, retomar, eu já respondo a essa questão. Os municípios estão recebendo os resultados preliminares, como a professora Marli mencionou. A gente está viciado no Brasil de olhar o IDEB. Eu queria colocar um desafio. Vamos olhar quantos % dos seus alunos estão no nível abaixo do básico. O Brasil precisa se dar conta de que nós não podemos viver com as desigualdades que a gente tem, e nós naturalizamos essas desigualdades.
Então, eu gostaria, sim, de bater muita palma para cidades que têm pouca gente no abaixo do básico. A gente está viciado em bater palma para cidade cuja média é mais alta. O IDEB é uma média. O que a média tem? A média, um aluno que tirou nota alta compensa um aluno que tirou nota mais baixa. Mas na vida, nenhum compensa. Esse da nota alta vai para frente, o outro vai ficar para trás. E são duas pessoas. Então, a gente precisa se dar conta de que tem algo de cidadania. Tá? Muito importante. Segunda coisa. No Brasil, criou-se a ideia de que IDEB 6 é a nossa escola, é uma escola de primeiro mundo. Isso é mentira. Isso é uma lenda urbana. Por quê? Porque a exigência lá no país do primeiro mundo é muito maior do que a exigência da nossa prova. Eu vou voltar na questão da compreensão leitora, que é fundamental. Aqui no Brasil mesmo. Que nós não podemos ter um texto de uma determinada complexidade, ele terá o gênero que for, mas a complexidade aplicado numa escola e de outra complexidade aplicado em outra escola. Ou, para exagerar, o texto simples está na escola pública e o texto mais complexo está na escola privada. Não, os textos têm que ter a mesma complexidade. Então, esta questão é uma questão muito séria. Por quê? Porque os textos da Prova Brasil, eles estão num nível de complexidade muito mais baixo do que seria a demanda da vida. Então, a mudança, que é uma mudança importante, devia contemplar isso. Por que a gente sabe disso? O Brasil agora começou a ter uma oportunidade de ter os seus melhores alunos de escola pública e privada avaliados pelo PISA. O PISA é um ótimo exemplo em termos de teste de leitura. E o que aconteceu? Nós verificamos que os nossos melhores alunos, nem todos se saem bem. Eu vou sublinhar o nem todos, porque é muito importante a gente saber que existem alunos de escolas públicas brasileiras que não selecionam e que, ao fim do ensino fundamental, se saem muito bem. Isso é ótimo. Mas eu queria muita gente aí. Eu não queria poucos. Então, o município que fica querendo aumentar o seu IDEB, aumentar e aumentar, devia, ao invés disso, aumentar a complexidade dos textos que seus estudantes enfrentam. Entende? Ele vai conseguir as duas coisas, mas você ficar melhorando num sarrafo muito baixo, isso não é bom. Eu queria agora chegar na questão que Damares colocou, que é a reação à avaliação. Bem, a reação à avaliação se dá porque a avaliação ela tem vários problemas, ela nos traz informação. Mas por isso é que eu defendo uma avaliação formativa na escola, mas com padrão nacional. Então, pega o meu exemplo do texto, um estudo dirigido. Então, você vai pegar esse estudo dirigido aqui, com esse texto que foi utilizado aqui e ali, e dar na sua escola. Nesse sentido, é importante a gente ter claro que toda criança tem o direito de ser avaliado. Porque se ela não aprendeu, alguém tem que saber que ela não aprendeu, para que ela tenha uma outra oportunidade. Então, defender que não haja avaliação é uma maneira sofisticada de negar direitos. Eu não acredito que as pessoas que são contra a avaliação estão querendo negar o direito de aprendizado. Mas nós precisamos aproximar a avaliação externa, seja da secretaria, seja do governo federal, da escola. Se vocês lembrarem do meu triângulo, eu estou dizendo, e o que o professor Marcelo falou no princípio, nós estamos dizendo, nós estamos no mesmo barco. O que ensinar, como ensinar e como avaliar. Eu preciso aproximar a ação do ensino e das definições da BNCC. Então, nada disso é muito difícil, mas essa é a grande mudança que a gente precisava ter. Ao invés de fazer avaliação censitária, de fazer todo ano, de fazer em todas as escolas, que isso, vários lugares do mundo já fizeram e voltaram atrás, o melhor exemplo é o exemplo do México, o que eu estou sonhando? Eu estou sonhando o SAEB com um número enorme de questões, não de múltipla escolha, à disposição de vocês, das escolas. Escola pública, escola privada. Você vai lá, você baixa aquela questão teve curadoria,
Não é uma questão improvisada, ela é muito bem estudada e aí ela é usada para você verificar. Então, vamos pensar assim, primeiro que a gente pode dar um salto, tá? Mas o salto é na aprendizagem, não é no número. Porque você pode aumentar o número de diferentes maneiras. Agora, a aprendizagem, você só aprende, só aumenta quando de fato a criança mudou de patamar. Eu estou me fixando hoje na questão da leitura. Muitos temas. Alguém perguntou sobre a questão censitária. Isso está anunciado, mas a gente não sabe exatamente como vai ser feito. Pessoalmente, eu acho que os custos financeiros vão colocar um senso de realidade nessa decisão. Né? Eu não acho que a gente deva gastar tantos recursos para ter uma informação que eu posso ter de uma forma mais construtiva para custos menores. É isso. Ótimo, muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Eu acho que, inclusive, a sua fala já trouxe algumas respostas para uma pergunta da Eliane Brito, que ela fala exatamente sobre como melhorar resultados, e acho que o professor respondeu, Eliane, a sua pergunta, falando que o salto é na aprendizagem, não no número, e é aí que nós temos que dedicar os nossos esforços. Eu não consigo ouvir o professor Chico Soares falar sobre a questão da competência leitora, da complexidade dos textos, sem citar um projeto da Editora Moderna, que é um projeto do qual faz parte da minha rotina e que eu sou apaixonada, que é o projeto Aprova Brasil. Acho que muitos que nos assistem aqui, inclusive, já conhecem e adotam, mas se vocês quiserem conhecer um pouco mais, podem procurar os nossos canais de comunicação de Soluções Moderna, mas a lógica do projeto é exatamente essa, trazer em língua portuguesa, por uma série de textos de diversos gêneros textuais, mas não é nem essa a questão, mas diversos textos com um nível de dificuldade crescente, e esse nível de dificuldade também alinhado aos descritores da matriz de referência, pensando em que habilidades se pretende desenvolver no aluno a partir daquele descritor. Né? Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o Aprova Brasil, podem procurar os nossos canais de comunicação de Soluções Moderna, tá? Tem uma questão que eu queria direcionar agora para o professor Marcelo Malman, considerando o seu contato com os professores, com os gestores de educação, que é da Elaine Giffoni. Ela diz como evitar que as avaliações do SAEB interfiram negativamente na prática do professor, como treinamento e estreitamento do currículo somente às matrizes de referência. Essa é uma questão que eu encontro muito no diálogo com os professores da rede pública, porque às vezes vem o resultado e aí o professor fica desestimulado. Então, queria ouvir um pouco a sua percepção sobre isso, Marcelo. Vamos lá, então. Acho que a pergunta da Elaine é bastante pertinente, porque trata, na verdade, de algumas situações reais, cotidianas, né? Muitas redes ou muitas escolas trabalham sobre essa perspectiva, né? Trocando em miúdos do que a Elaine está perguntando, acaba sendo desestimulante para o professor naquelas situações em que o processo de ensino-aprendizagem ele é pautado apenas pelo resultado final de uma prova, por exemplo, a nível nacional, né? Que é a prova do SAEB, por exemplo. Eu acho que a grande questão, Elaine, está aí num erro de interpretação do que é uma avaliação. E o professor Chico colocou muito bem. Por exemplo, o IDEB, qual surge a partir do SAEB, de outros critérios de fluxo escolar, por exemplo, onde tem o censo escolar, que é uma grande fonte de informação para isso, né, para compor o IDEB também, né, inclusive aqui, aproveito e digo, a gente está em fase de preenchimento, vamos dizer assim, né, a gente tem que ter muita atenção nesse processo. O professor Chico já foi presidente do INEP e sabe quão importante é o censo escolar nesse processo.
Mas o professor Chico colocou algo fundamental nisso tudo, né? Porque quando ele diz que, bom, a gente trabalha com uma média e a média esconde, disfarça um pouco a diferença que existe entre o que foi muito bem e aquele que não foi bem, né? Fazendo uma média, daqui a pouco a gente vai chegar na média 5, sei lá, né? Pega um que tirou 0, um que tirou 10, faz uma média, a média 5. Estamos na média, tá bom. Mas não é isso. Então, a avaliação ela não pode ser vista por essa ótica, por esse olhar, né? A avaliação ela precisa necessariamente, como eu disse antes, ser muito bem analisada, a avaliação precisa ser criteriosamente avaliada, apesar da redundância, né, avaliar e avaliação, mas a gente precisa fazer uma análise sobre essa avaliação muito criteriosa para a gente saber direcionar os nossos caminhos. Eu acho que a avaliação tem que servir para isso, né? E principalmente buscar a qualidade e a equidade, que é o que o professor Chico falou, ou seja, a avaliação ela vai precisar me dar uma informação da onde eu estou, da onde esse aluno está, como foi esse processo de aprendizagem dele, se ocorreu um processo evolutivo, se não ocorreu, se sim, por quê, se não, por quê. Eu acho que é isso, é esse diálogo que a gente faz com a avaliação que precisa ser o cerne da questão, e não simplesmente a avaliação por si só, ou seja, eu vou simplesmente preparar os meus alunos diariamente para tirar uma nota boa no SAEB, sem ter essa preocupação com o processo de ensino-aprendizagem, que é o fundamental. Neste caso, na verdade, a gente não está cumprindo aquilo que é garantido constitucionalmente, que são os direitos de aprendizagem dos educandos. Os educandos têm direitos de aprendizagem, que não se reduzem e não se restringem à prova do SAEB, por exemplo, da qual trata a pergunta, ou seja, ela de qualquer outra avaliação. Então, Elaine, eu acho que é muito isso. A gente não pode pensar a avaliação como o fim desse processo. Bom, tirei um resultado positivo, cumpri minha obrigação, vou fechar o meu material e vou voltar para casa. Não, não é isso. A avaliação, ela te dá um diagnóstico. Eu preciso saber dialogar, entender esse diagnóstico para poder tomar as devidas decisões e redicionamentos que são necessários. Acho que é por aí, assim, Damares. O caminho é esse. A gente não pode ver a avaliação como o fim, né? E não pode ser o objetivo final, o foco central do processo. Ele faz parte, como o professor Chico disse, mas não é por si só o resultado final, o processo final do processo de ensino-aprendizagem. Ótimo, isso mesmo. E só reforçando o que você disse, professor Marcelo, servir para direcionar os nossos caminhos, né? Inclusive, vou até aproveitar esse trecho para encaminhar a minha próxima pergunta, mas antes disso, eu quero só cumprimentar aqui a Vanessa Fernanda e todos os professores de Caraguatatuba. Ela colocou aqui nos comentários, usamos o Aprova Brasil em Caraguatatuba, e eu, como professora, gosto muito. Muito obrigada, Vanessa, e um abraço virtual e carinhoso a você e a todos os professores de Caraguatatuba. Então, retomando a nossa conversa e pegando esse gancho da avaliação para direcionar caminhos, como o professor Marcelo trouxe, eu queria agora ouvir um pouco a professora Marli, sobre esse nosso contexto, né? Quais são os modelos avaliativos, Marli, que os municípios no seu estado, o estado do Paraná, têm planejado para o retorno das aulas? Bem, nós estamos vivenciando um momento extremamente diferente e que desta forma como aconteceu toda essa pandemia, a suspensão brusca das aulas, a criança nesse momento ela teve outros aprendizados, né, da convivência com a família, de se ausentar do convívio com o professor, com os amigos, e ficar mais próximo de sua família. Então, o que nós temos conversado, já colocado isso também, ouvido também de outros municípios, que tudo isso precisa ser reavaliado no retorno. Então, precisamos ter uma avaliação diagnóstica, mas não é só
uma avaliação ali pontual de aprendizagem, mas uma avaliação de todo esse momento. Talvez dar oportunidade, quando a criança retornar, ela ser acolhida, pensarmos lá na competência socioemocional de acolhimento da criança, das famílias, muita conversa, dar oportunidade para a criança contar como foi esse momento, o que ela vai registrar como história de vida, daqui a alguns anos, como que isso marcou a vida dela. De repente, a criança vai ter histórias bonitas para contar, e por trás dessas histórias pode ter aprendizagens, como, de repente, a história que ela ouviu da família, dos pais, e que ela consegue recontar, que ela consegue reproduzir escrevendo ou desenhando, não deixa de ser uma aprendizagem. Então, eu creio que os processos avaliativos, eles terão que ser mais amplos, não vão ser fechados ali só no processo de aprendizagem. Tem que reavaliar as condições físicas da escola, os protocolos da saúde, como vamos oferecer, de certa forma, uma segurança para as crianças nesse retorno. Vamos conseguir receber todos de volta ao mesmo tempo? São muitas questões. Então, os processos avaliativos eu entendo e percebo isso também na conversa com outros municípios, que é de um contexto, é de todo o contexto, da escola, da família, de como vamos conseguir novamente trazer esse clima de tranquilidade, de naturalidade nas escolas, sem deixar aquela margem de distanciamento e também de diferença de aprendizagem entre os alunos. Então, também vai ter que ter grupos de debate com a equipe gestora, com os professores. Olha, na minha turma, eu senti que as famílias não se comunicaram, as crianças não tiveram muitos argumentos para, até na realização das atividades que foram encaminhadas pela escola, mas também outras aprendizagens com as famílias. A gente não sentiu isso. Então, como é que nós vamos poder puxar esse gancho e trabalhar mais? Enfim, eu fecharia dizendo assim que a avaliação não se fecha apenas ali no processo de aprendizagem. Desse momento que nós estamos vivenciando, a aprendizagem, a avaliação vai muito além de tudo que aconteceu, de um contexto e de como reequilibrar a escola para caminhar com normalidade no retorno às aulas. Ótimo, isso mesmo, obrigada, Marli. O professor Marcelo, por favor, se você puder complementar a fala da professora Marli com relação a essa questão da avaliação no retorno das aulas. Claro, claro que sim. Na verdade, a Marli colocou muito bem de avaliação, enfim, de todo um cenário, de toda uma questão, inclusive mencionando a estrutura física e de protocolos que a vigilância sanitária irá, evidentemente, propor junto com a área pedagógica. Mas eu imagino, assim, não gosto dessa palavra, mas, enfim, modelos avaliativos nesse retorno, além do que a Marli já colocou, de dois cenários. Desculpa. Um cenário que é a questão cognitiva, né? E um outro cenário que é uma avaliação do aspecto emocional, socioemocional, mental, enfim, como queiram chamar, tanto de professores quanto de alunos, né? Então, eu acho que esses dois cenários são importantes a gente mencionar rapidamente aqui. Então, dentro da questão cognitiva, a gente tem um grupo, por exemplo, de redes, de escolas, sejam elas municipais, estaduais ou privadas, né? Aqui não me refiro às redes de maneira geral, mas um grupo de escolas que está com atividades não presenciais que são apenas complementares, que são para manutenção de rotina, para manutenção de vínculo, né? Que é o caso, por exemplo, que a Marli comentou da região, da cidade dela, que acontece aqui também, né? Ou seja, não existem
né, na intencionalidade pedagógica dessas atividades não presenciais, um caráter de avançar ou de novas aprendizagens, né? São manutenções de vínculo e de rotina de estudo. E outro grupo que já trabalha assim com uma validação dessa, já que o parecer número 5 do Conselho Nacional já foi homologado e permite isso, trabalha com uma possibilidade aí de contagem como dias letivos, como horas letivas dessas atividades, né? Então, por aí a gente tem nas questões cognitivas 2 cenários que necessariamente vão trabalhar com 2 avaliações diagnósticas internas distintas. Agrega-se a isso todo esse aspecto de avaliação socioemocional de alunos e de professores, porque a gente não está de férias, a gente não está em casa se divertindo, a gente está em casa sendo bombardeado diariamente com um monte de informação. Muitas dessas informações são negativas. A gente fala de número de mortes, infelizmente, no país que vem crescendo, número de contágio. O tema pandemia não é um tema salutar para a nossa emoção, né? E existe uma pesquisa e um levantamento que o movimento Todos pela Educação fez e analisou cenários de suspensão de atividades escolares em diferentes realidades do mundo e por diferentes motivos, catástrofes ambientais ou, enfim, coisa do tipo assim, né? Ou intempéries da natureza. E o que eles levantaram é que 15,9%, quase 16% das crianças, quando retornam às atividades, possuem distúrbios que prejudicam e que interferem no processo de aprendizagem. E não são distúrbios leves, são distúrbios emocionais profundos. Então, a gente precisa ter também uma avaliação desse cenário, tanto de alunos quanto de profissionais da área de educação, para que a gente possa tomar as medidas cabíveis, quais são as providências, quais serão os acompanhamentos necessários. Então, gostaria de acrescentar isso, assim, que nesse cenário, além de tudo que eu assino embaixo, que a Marli falou, a gente tem essas questões cognitivas nessas 2 realidades, e em especial a questão do aspecto socioemocional, que também precisa ser avaliado aí. Exatamente, um aspecto que precisa ser avaliado e muito cuidado, né? A gente, inclusive, na Editora Moderna, nós faremos algumas lives, uma jornada digital na semana que vem, e um dos temas vai tratar especificamente sobre isso. A gente guarda essa discussão para a próxima semana. Eu queria, bom, a gente já está nos minutos finais da nossa conversa, e eu queria primeiro responder aqui, muitas pessoas perguntaram se essa live fica gravada. Fica sim, na página de Soluções Moderna, página do Facebook, então vocês conseguem depois replicar para os seus colegas e assistir com mais atenção, eventualmente, a alguma questão que passou batida. Eu queria também esclarecer algumas questões aqui sobre o SAEB, e queria até chamar o Chico Soares, voltar o Chico Soares aqui para a nossa mesa, porque tem muitas questões pontuais sobre o SAEB, professor. Primeiro, se teremos mudanças nos descritores para 2021, tem a questão de, com a mudança, se a avaliação será obrigatória para as escolas particulares. Essa foi uma das questões que foi trazida na portaria. Então, queria, professor, que você falasse um pouco sobre essa questão da matriz. Se a matriz de referência que nós conhecemos hoje, ela é a que se mantém, e como é que vão acontecer essas mudanças para organizar aqui para os nossos espectadores. Obrigado, Damares. Como você disse, são muitas questões, e a portaria lançada recentemente, a 458, ela é muito genérica, ela repassa para o INEP a função, e isso é razoável, de estabelecer, por exemplo, a matriz. O ponto que tem que estar claro é que nós precisamos de outra matriz, mas tem um ciclo que está se terminando. Então, eu imagino que o bom senso vai imperar, que nós vamos ter, então, o SAEB em 2021 com a mesma matriz que vem vigindo.
A partir de 2021, nós começamos um outro ciclo com uma outra matriz. Eu quero insistir na importância dessa nova matriz, ela refletir a ideia que está na base. O que a base diz? Que nós devemos aprender o que eu preciso levar para a vida. Eu fiz até essa metáfora que eu acabei gostando, que se eu vou começar uma viagem no século XXI, o que eu vou colocar na minha mala? Percebe? Na minha malinha ali, do ponto de vista de conhecimentos, né? Então, a gente vai colocar os conhecimentos que são os essenciais. Leitura é um conhecimento essencial, mas é a leitura do texto, não é o descritor. O descritor existe em função do texto. Nós estamos caminhando para o fim, e eu gostaria, primeiro, saudar o Brasil inteiro que está nos ouvindo. A gente está vivendo, como o professor Marcelo falou, uma situação difícil. Sempre é bom a gente dizer que estamos em diferentes situações, mas todos somos brasileiros, e um abraço. Mas deixar um desafio para todo mundo. Façam a avaliação formativa, mas com uma condição, sem múltipla escolha. Pegue um texto e peça aos alunos para preencher, responder o que é. Vamos criar as condições para que a gente aprenda o que eu preciso para a vida, e não o que eu preciso para a prova. O que eu não posso é deixar de avaliar. O que eu não posso é voltar ao tempo onde a gente dizia, aqui está tudo bem. E a criança saía da escola e descobria que não estava tudo bem, né? Então, esse é o esforço que a gente tem que fazer. Nós temos que trazer mais relevância. Trazer mais relevância significa adotar, no caso da leitura, textos mais complexos. Uma palavra sobre o outro lado dos aprendizados. A professora Marli foi muito feliz nisso. Eu estou na escola, eu tenho aprendizados mais cognitivos, aprendizados que não são cognitivos, mas os dois são aprendizados. Uma coisa não briga com a outra. Então, quando ela fala da história de vida pode ser escrito. E um aluno pode ser, uma aluna pode ter escrito melhor. Um aluno pode ter escrito de uma maneira que precisa de correção. Então, a gente vai tratar do cognitivo quando trata do não cognitivo e vice-versa. Essas duas coisas, elas estão juntas, elas têm que formar uma coisa só, na rotina da escola, né? Então, uma satisfação ter com vocês. Eu não sei se Damares vai chamar para as despedidas, mas o meu agradecimento pela participação. Muito obrigado. Vou chamar para as despedidas. Então tá bom, aí eu tenho. Para se despedir. Tá bom, então essa última participação fica só com eu sublinhando isso. Vamos fazer mais avaliação formativa com padrão nacional. Vamos agora, muitas escolas, como a professora Marli falou, tem muitas escolas se saindo bem. Aumente o sarrafo, entende? O que é aumentar o sarrafo? Use um outro texto, um pouquinho mais difícil, e faça pergunta aberta. Por quê? Porque o mundo está fazendo perguntas abertas. Entende? Essa história de reduzir a avaliação à múltipla escolha, isso era bom lá em 95, quando ninguém tinha avaliação. Agora, em 2020, a gente tem que olhar para a vida e não para a prova. Muito bom, muito obrigada. Então, já que o professor Chico Soares chamou a atenção para o nosso final, mas eu vou deixar ele para fechar. Mas queria convidar a Marli para as suas considerações finais. Infelizmente, o nosso tempo está se encerrando. Acho que foi uma conversa muito produtiva para todos. Queria já agradecer, Marli, pela sua presença e passo a palavra para as suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui tratando de um tema tão relevante. Como disse o Marcelo no início, nós estamos aí com uma autoridade em avaliação, mas trazemos as ideias do cotidiano dos municípios. Foi muito bom. Finalizo dizendo que o nosso grande desafio no momento é pensar em ações para o retorno. Acredito que vamos ter que ouvir as autoridades da saúde, seguir protocolos sanitários, analisar condições físicas da escola, além de toda a avaliação diagnóstica como parâmetro para as questões aí de aprendizagem, mas pensar em acolher a criança no seu todo,
ver todos os aspectos, o cognitivo, de convivência, o socioemocional, enfim. Pensar que a avaliação de todo esse contexto, ela também não vai ser num único momento, ela vai ser contínua, analisando também progressos, analisando esse reequilíbrio do retorno, envolvendo toda a comunidade, envolvendo as famílias, outros segmentos sociais, outras secretarias, da saúde, da ação social, para analisar todo esse contexto onde que ele pode ser melhorado. Eu queria até citar, nós tivemos uma conversa hoje pela manhã, o grupo da Undime, e foi nos apresentado um projeto de lei, o deputado Idilvan, em que ele trata de ações, de estratégias para esse retorno das aulas em todo o território nacional. Ele propõe a criação de comissões, uma nacional, uma estadual, depois dessa comissão também no seu município, e achamos assim bastante interessante, para que a gente possa ter uma unidade também nesse processo de retorno. Não vai ser um município isolado retornar sozinho, enfrentar problemas, ter dificuldades, então que isso seja discutido nesse regime de colaboração entre nacional, estadual e até chegar ao município, que seja discutida as melhores formas, melhores ações desse retorno às aulas. Acho que é bastante importante pensar também dessa forma, que possa ser, assim, atitudes bem pensadas, mais coletivas, que não sejam decisões isoladas de cada município. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, dizer que foi uma honra estar aí com o professor Chico Soares, uma sumidade na avaliação, o Marcelo. Marcelo, gostei das suas colocações, acho que comungamos bastante as ideias, e os municípios, acho que independente da sua regionalidade, acaba tendo as mesmas preocupações, os mesmos desafios. Para mim foi uma tarde de muito aprendizado. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Marli. Queria agradecer também à seccional do Paraná, da Undime, pela nossa parceria e pelo seu tempo também, professora Marli, muito obrigada. Eu passo a palavra, então, para as considerações finais do professor Marcelo, e queria agradecer também, viu, Marcelo, pelo seu tempo, pela sua fala, muito obrigada. Eu que agradeço, né, tá aqui, eu e a Marli, nós estamos aqui como espectadores VIPs, tendo o privilégio de poder estar compartilhando a tela com o professor Chico. Tenho acompanhado aqui os comentários todos elogiando muito bem o professor Chico, como sempre, nos provocando, nos demonstrando caminhos. Então, assim, é sempre muito bom ouvir o professor Chico e a gente aqui como espectador VIP, né, Marli? Tivemos essa oportunidade que a Moderna nos proporcionou, então agradeço muito a Moderna. Volto a dizer, a Moderna é uma grande parceira da Undime, aqui do Rio Grande do Sul, e para mim é uma honra poder estar compartilhando nesse momento com o professor Chico, com a professora Marli, com a Damares, que nos coordenou aqui nesse processo. Sem mais delongas, assim, além do privilégio, ontem eu reli uma frase, eu citei ontem numa reunião que nós tivemos, numa live que nós tivemos, e eu vou repetir ela aqui hoje, que é do Fernando Sabino, e que mais ou menos ela diz o seguinte, que no final sempre tudo dá certo, e se ainda não deu certo é porque a gente não chegou no final. Eu tenho certeza que essa pandemia a gente vai sair melhor do que a gente entrou, em termos de educação também, a pandemia vai servir para isso, para que a gente possa talvez repensar algumas das nossas questões, algumas das nossas práticas, e que se a gente ainda não sentiu que deu certo é porque o processo ainda não acabou, porque quando tudo terminar, como dizia Fernando Sabino, tudo vai estar bem. Obrigado, Damares. Obrigada, Marcelo. Ótimo recado final. Muito obrigada. E agora, então, chamo oficialmente o professor Chico Soares para se despedir dos nossos espectadores, dos professores que nos acompanham, e queria agradecer muitíssimo, professor, pelo seu tempo, pela sua colaboração,
e pelas informações tão importantes que nos trouxe. Obrigado, Damares. Quer dizer que eu tentei fugir, despedir mais cedo, você falou, não, tem que ser nessa hora. Eu queria registrar o quanto que para mim é importante ter convivido com vocês, com o professor Marcelo, com a professora Marli, com todos, com as perguntas, porque a gente vai aprendendo. Então, eu queria sublinhar duas ideias. A primeira, como que o Marcelo abriu. Ele disse, olha, a avaliação é parte do processo. Lembre do meu triângulo. É o que ensinar, como avaliar. Essas coisas estão juntas. Então, a atividade avaliativa também tem que ser a atividade da formação. Mas a professora Marli terminou de uma maneira extremamente ponderada, onde ela nos chama para aquilo que tem que ser o essencial, que é a educação. Não é só a instrução, a educação da pessoa. Então, educação no cognitivo e no não cognitivo. Essas duas coisas não podem brigar. Essa história de dizer que aqui nós te atendemos, mas você não aprende a leitura, a matemática, isso é cinismo. A gente quer as duas coisas juntas. Mas está faltando algo nessa fala dos juntos, está faltando todos. Então, vocês agora estão recebendo os resultados preliminares. E eu queria terminar com esse desafio. Eu já fiz um outro mais pedagógico, mas agora eu queria fazer um social. Olhe a sua rede pelo aluno que teve pior desempenho. É porque aí você vai ver que a sua rede precisa melhorar. E lembre que eu estou colocando no pior desempenho em relação a essa demanda. Para os outros, eu queria que você aumentasse um pouquinho. Todo dia a gente vai aprender alguma coisa. Né? Sempre é possível aprender. E a avaliação no Brasil, ela nos chamou a atenção para isso. Nós podemos melhorar a aprendizagem dos alunos que temos. Mas eu termino insistindo. Melhorar a aprendizagem de todos. Porque o Brasil adora excluir. Ele adora dizer que isso é para poucos. E o nada é para muitos. Obrigado. Muito bom, ótimo recado. Obrigada, professor. Agradeço, então, aos nossos 3 palestrantes, professor Chico Soares, professora Marli, professor Marcelo. Muito obrigada pela contribuição de todos vocês. Acho que cada um, diante do seu lugar de fala, da posição que ocupa, trouxe informações que foram muito esclarecedoras para todos nós. Vocês estão vendo aí na tela o sucesso que foi essa nossa conversa, né? Então, queria agradecer a todos os professores também pela interação, vocês também fizeram parte do sucesso dessa nossa conversa. Tem uma mensagem aqui de São Jerônimo, Rio Grande do Sul, que é parceiro nosso também, um abraço para a turma de São Jerônimo. Novamente agradecer às Undimes, em especial a Undime Rio Grande do Sul, a Undime Paraná. Queria só relembrá-los que essa live ela fica disponível na página do Facebook de Soluções Moderna e que vocês podem emitir o certificado de participação que está disponível no link da descrição do vídeo. Então, nos vemos na próxima. Boa tarde a todos e muito obrigada.